O que acontece às vésperas de seu aniversário? Eu espero deixar esse vídeo especial a todos os aniversariantes de todas as épocas e também me autopresentear com o conteúdo que aqui vou apresentar. Quando digo eu, estou me referindo ao ser que me criou, que me construiu, me mapeou e me projetou. Ok? Para a gente entender quem é esse idealizador, ou o que é, e aquilo que foi projetado como ideia, devemos classificar esses eus. Novamente vou fazer um apanhado, uma síntese do que seria um eu maior. Eu maior, ele é expansivo, ele é ambiental, ele não é ente, ele é ambiente. É a ideia em toda parte. Não precisa de formato, de um endereço ou endereçamento cósmico. O ente, que é resultado, efeito da causa, do ser causal, ele é encapsulado e endereçado. Ele tem uma missão de rastrear topograficamente regiões do universo em que a consciência expansiva não consegue se espelhar. Porque ela estando em toda parte, é bem difícil você encontrar suas partes. Aí a necessidade de você se encapsular, não sendo você, mas partes intrínsecas a você. Você quem? Esse eu superior. Dentro desse assunto também, virá o desenrolar do karma. Primeiro devemos novamente enfatizar que karma é movimento, nada mais que isso. Ah, mas é karma negativo, é positivo, é mediano. Isso aí são polaridades, possibilidades conceituais, humanos. Para o cosmos, karma é movimento, ponto final. Mas quem cria karma? Quem dá o impulso para isso ser movimento? O Dharma. A lei faz a não lei. Por quê? Experimentação. Por isso o nome é existência, insistência fora, que começa lá com expirito, o pequeno fogo exteriorizado, de que fora do absoluto se torna relativo. Então você é relativo aqui, em corpo e alma. Voltamos para a questão do que acontece antes do aniversário. Você se lembra da vida antes da vida? Se você não se lembra, é bem possível que você não vai entender os 7 dias, anteriores à data de seu aniversário solar. O que acontece ali nessa pré-vida? Ali acontece um arrastar substancial. Você imagina pegar uma partícula e lançá-la, como tem o experimento da CERN na Suíça. Vai arrastando matéria, ok? E a partícula ainda permanece partícula. Ela pode desaparecer, na verdade ela entra no plano chamado etérico, imediato ao plano físico. Ainda é físico, mas não no estado sólido. Já é estado líquido. Ele submerge dentro desse plano e reaparece depois. Então, quer dizer, ele frequencializa, acelera, se torna aquilo e depois retorna como sólido de novo e como matéria conhecida. Só que o nosso ponto, a nossa partícula
primordial, ela jamais se torna ente. Ela permanece onde ela está como ambiente. Ah, mas você diz que é uma partícula? Uma partícula tem uma forma, possa que seja esferoide. Mas essa partícula, ela é ideoplástica. Ela tanto pode ser do tamanho do universo, que também é um esferoide, como pode ser um ponto dentro desse esferoide. O núcleo. Ele é núcleo e periferia. E nisso, nessa expansão, ele não sabe ao certo o que é. Por isso que diz que a própria divindade não sabe tudo. Ele, por exemplo, não sabe o que é isso. Não tem nada para julgar isso. Porque Deus não julga, não pune. Mas ele projeta. Ele simplesmente tem a ideia. O que vai dar vai depender do ente. Doente, né? E realmente ele adoece nesse trajeto, muitas vezes. Enlouquece, não entende, volta e tem que voltar de novo e repete tudo mais. É notável que todo ser perto da data que marca como marco o start da sua existência física, ele vai se sentir diferenciado, oscilante. E isso podemos classificar com dois tipos de almas, porque a alma, ela não é como o espírito perene, mas ela começa antes do corpo e termina depois do corpo. Enquanto uma coisa, o ambiente onde isso acontece, que é a vida. Ah, eu sou vida. Sim, você é ambiente. Aquilo de você que jamais saiu de lá. Só que você vai descobrir que aquilo que não saiu de lá e que é você, é todos. Que vai se particularizando, individualizando. Veja, aqui, cada eu inferior se torna um indivíduo individual. Para a consciência, ela só conhece uma individualidade, a de todas em um. Então partimos, é como, por exemplo, todas as gotas de chuva pertencem às nuvens. Quando elas caem, cada gota se cristaliza como uma gota. Mas todas têm derivância da nuvem, talvez a mesma. Cada nuvem é uma mônada grupo. Então a gente também tende a ter um direcionamento grupal. Você nunca é individual, jamais. E ainda falei do que é a personalidade que se cria ainda como casca em cima daquilo que já é relativo. É a marca. Aquilo que você não consegue pegar. O que temos de eu inferior que representa o eu superior? Mesmo que você saiba o que é o nome do seu eu superior, por exemplo, eu descobri nos anos 90 o nome do meu criador, Andranamun. Ainda não tangencio. Eu encontrei o nome verdade, mas essa verdade eu não consigo tocar. É como o nome código que me deram nesse projeto novo. Ok? Eu posso me tocar, mas no meu nome eu não toco. Mesmo que eu pegue letrinhas recortadas numa cartolina, eu estou tocando na forma e não no significado. No meu caso, como estamos falando de pré-natalidade, quando eu ainda estava no útero, uma professora de história, né, da família paterna, minha tia, irmã do meu pai, por ter estudado muito nomes, por exemplo, nomes históricos como Alexandre o Grande, inclusive meu doutor era Sander, e existia muita história dentro do Alexander, que traduzindo do grego dá defensor da humanidade.
Por intuição, naquela tia, por ser instruída no academicismo, sugeriu a minha mãe, coloca esse nome. Então ela estava como técnico da telefonia, vem em sua casa, ele não cria senha, mas ele lhe propõe, né? Por que você não usa uma senha um pouco mais difícil, né? Até mesmo para que não roube. Por isso tem gente que coloca nomes, né, surreais nas pessoas. Ela sugere e minha mãe concorda. Então, quer dizer, é um concordar de mônadas, estão participando. Antes do nascimento, fora essas mônadas que vão participar, não é bem influenciar, e sim colocar água nesse canal de fluência, flúvios. E influência é colocar essa água dentro, essa informação. Antes desse nascimento, 3 mônadas se combinam. Vamos descer lá em frequência. Eu dessa vez vou ser seu pai. Vamos experimentar isso. O arquétipo de pai, que não deveria ser encenação, e sim deveria ser como criador que nos faz e nos solta. Não temos pertencimento a ele. E a mãe, que é aquela mônada que é assexuada, todas elas não têm gênero antes de ligar a corte. Só que 2 mônadas já têm corpos. Está vindo uma nova que precisa do novo corpo. E concorda, vou ser seus filhos. Seu filho. Ou seus filhos, no caso de gêmeos. Então, nessa decisão, você já não pode mais decidir. Ao contrário. A vida, como um orgasmo, ela acontece, como uma evacuação orgânica. E você sente antes do nascimento e também depois se repete todos os anos, 7 dias antes. Né? Quando, por exemplo, 7 dias antes, a mãe já começa a sentir algum sinal elétrico, né? Reflexos de contração. Tudo se repete. E todos estão participando, os envolvidos. Antes do nascimento, acontece as 4 estações e depois também. E isso se repete anualmente e a vida toda. Estações mais estendidas de uma vida inteira. E pequenas microestações, como acontece lá na natureza, a gente é parte, a gente é reflexo individualizado dela. Devemos voltar para ela para ter autonomia, livre-arbítrio real. Por enquanto temos uma liberdade condicional encapsulada no corpo, como o Cristo. O Cristo poderia derrubar todos. Deixou-se lançar na matéria, ser crucificado, apedrejado e ressuscitou aonde? Ele perenizou sua alma, não seu corpo. Não era necessário, como nós. Por mais esforços que a gente tenta dentro dessa contagem de tempo, que quando tu é lançado no tempo, o que acontece? Você só pode escolher abreviar ou ir até o final. Não pode mudar nada. Ah, mas então qual é o sentido da vida? Viver, experienciar. O que você mesmo já decidiu. Não foi outro. A única coisa que aparentemente parece outros é 3 mônadas de um mesmo lugar combinaram. Dessa vez vão ser pai, mãe, vamos chegar em mesmos tempos um pouquinho mais adiantados e atrasados, e a gente, né, se revezar como pais, filhos. Às vezes você foi pai, outra hora você foi filho, dos mesmos. É uma mônada grupo. Já no reino animal, nos outros, são almas grupos além de mônadas grupo. Isso é muito importante de se saber. Para você saber sua localização agora como humano no tempo e espaço. Então o que acontece? Essas 4 estações, a última sempre é invernal. Então, um ano, você espera 1 ano, 365 dias para fazer um novo aniversário. Sempre próximo da data, você estará mais necessariamente invernal, mais frio. Ok? Você sentirá
algo de nostálgico. E se você não despertou nesses setênios, nesse intervalo de tempo, você não compreenderá. E terá dois estados, porque tudo é polar. Ou você se sentirá mais depressivo, deprimido, sem saber causa, ou você se sentirá mais ansioso. Quem são os deprimidos e os ansiosos? Os deprimidos são aqueles que já lembram e sabem que demoraram por demais, atrasaram e já repetiram e têm isso marcado como memória. Os ansiosos são aqueles que não sabem, não resgataram registros na memória, vivem uma vida comum e corrente e sentem um acelerar do não sei o quê. Então, quer dizer, os depressivos são almas velhas. Os ansiosos, nesse aspecto, são almas novas. Mas como assim se a alma é diluída segundo teosofia e eubiose? Nem sempre, gente. Tem coisas muito difíceis de dissolver, de aniquilar. Tanto uma alma que lutou, acumulou muito aspectos negativos, tanto como construtivos benéficos. E a natureza tem um trabalho árduo em tentar dissolver. Às vezes não dá tempo de dissolver tudo. E essa alma vem desforme e acaba ainda reencarnando antes de ser solvida. Esse é o processo no conceito espírita e procede, mas não para todas. Como o processo teosófico eubiótico de que todas as almas são diluídas, sempre, também não procede. Não há via de regra, gente. Não há arbitrariedade e nem senso geral dentro disso. Não é algo fixo. É só possibilidades, todas. A grande maioria, sim, é dissolvida, porque a grande maioria não está aqui para trabalho, para missão. Está aqui apenas para dar movimentação na experiência da existência, da vida experienciando existência. E tem uma contagem de mônadas para isso, mas que vem e sai sem maestria. E aquelas que vieram com maestria, elas permanecem com o mesmo formato, mudando no próximo corpo alguns aspectos. Por isso, algumas almas você vai ver através dos olhos e do som da voz consonâncias, similaridades com a vida passada. Só que essa vida passada é sempre uma antes. Não há espaço atômico dentro de um corpo para pegar todas as vidas. Vamos dizer que você está na 776 pelo conceito teosófico, ou na 107, das 108 colares de Buda no budismo, que representa essas vidas. Não importa. Você sempre pagará uma antes. Não tem como 108 entrar em você, nem 777 entrar em você num único espaço, num único momento manifestatório. O que pode acontecer é que a vida passada antes da vida passada foi naquela, refletida, espelhada. E a síntese de todas, que foi essa uma antes, agora se sintetiza em ti agora. Nunca é todas as vidas. Muita informação foi esquecida. E as mais importantes, para bem ou para mal, estão encapsuladas, comprimidas em um único átomo, que é o átomo Bindu. O próprio átomo, ele já é o ser ambiental diminuído. Perdão. Então, ele, por ser pequeno, é esgrande, diminui-te para ser grande. Ali está toda a informação, mas síntese, ok? Resumida de todas as vidas, entra dentro do corpo. Então, a mesma sensação que você tem dias, desse interregno de troca
de valor cronológico. Por exemplo, amanhã eu completo meus 45 anos solares, dia 10 de abril. Nasci dessa vez a 10 de abril de 1977. Inclusive algumas celebridades muito importantes como Elvis Presley, Samael Aun-Weor desencarnaram nesse ano. Que é bem notável, né, que como o ano que você, né, essas 2 vezes 7, o ano que você nasceu, né, todos aqueles valores astrológicos que você traz, que vai arrastando, essas coisas vão se repetindo ao longo da vida. E na sensação também que você teve, porque você era 3 mônadas que combinaram. Vai arrastando o material, isso dá uma sensação. O deslocamento te dá, né, o ar nos cabelos, por exemplo, aqui você manifestado. Então, deslocamento, quanto mais rápido ou mais lento, te dá uma sensação diferenciada. Então, conforme você vai chegando naquela data, se comemora cosmicamente tudo que você estava sentindo conforme ia cristalizando a alma. Você sente aqui agora. Novamente. Onde? Na própria alma. Então você vai sentir os mesmos aspectos, vai reviver aquilo, mesmo que inconscientemente, de preferência que for consciente, como está acontecendo comigo. Eu vou narrar para vocês como eu vi nesses dias que eu estou me sentindo depressivo. Porque eu já sou uma alma que entendeu o que eu já vi muitas vezes. Que essa a minha mônada arquitetou novas possibilidades. Eu estaria ansioso se eu não soubesse. O jovem sempre quer tudo para agora. O velho, né, por ele olhar para trás, só pode olhar para trás, ele já está cansado. Essa é a diferença entre nós, monadicamente. Então, o que acontece é que você começa, nos últimos dias antes, né, que vai trocar de idade, você se sente invernal. Dias depois desse nascimento, você se sente com aquela idade veranal. Depois vai baixando, né? Veranal tem a ver com fogo. Você se sente vivo. Passei dessa idade, você se sente glorioso. Ah, eu sobrevivi, passei, né? Quantos de nós aí não achava que ia atingir certa idade? Ficava, não chega aos 45. Eu menti para mim mesmo. Esse é o eu inferior, que mente, porque ele tem mente. Só ele pode mentir. O outro é consciência. É ainda criador dessa mente. Então não é tudo mental, na verdade, é tudo consciencial. Né? Mas o mental é para nós entender a partir do mental concreto. Para a gente se bastar. Para a gente se achar alguma coisa também, né? Se autovalorizar como ser mental que pensa. Então vai passando o tempo, vem um outono no meio desse ano, né, que não precisa bater com as estações da natureza. É um sentimento dentro de você, é o clima, a estação da natureza, porque você é feito por Kundalini Forrati, como isso acontece dentro de si. Aí vem as águas, e depois vem o quê? Vem a primavera, né? Terra. Então, verão ligado ao fogo, o outono ligado às águas, né? Tanto é que estamos no outono no Brasil e muita chuva, chuvarada, o tempo todo, umidade, né? Então, quem tem problemas respiratórios, tipo eu sou alérgico, eu sinto esse impacto, essa diferença. Depois vem a primavera ligada à terra e o inverno novamente ligado ao ar, onde você começa a pensar na vida, e o ar está ligado ao mental, né? Vayu, mental. Tanto é que todo pensamento se transporta pelo ar. Você tem uma projeção no plano mental, você vai ver as ideias voláteis no ar, nos ares de Vayu. E as emoções estão lá no verão, no astral, ligado ao astral. O instinto ligado às águas no outono. E a firmeza, a atividade na primavera. Todo mundo quer sair, colher flores no meio do caminho, caminhadas,
Então ali você vê essas estações. Por que que começa no verão? Porque aqui é mundo inverso. Tatificamente começa como? Terra, água, fogo, ar. Depois uma quinta coisa que é mãe de todos, a caixa. Aqui nas estações, primeiro fogo, numa margem. Do lado, água, outono. Depois mais para a direita, a primavera e terminando no inverno, ar. O que que significa isso? Se for avaliar com os signos. Fogo está numa extremidade. E todo signo do fogo contrasta com o signo de ar, que está na outra margem. Ó, verão, inverno. E no meio está os dois de encontro, terra e água. Como você vê, os signos da terra são pares do signo da água. E os signos do fogo são pares dos signos do ar e vice-versa. Então aqui está trocado. Mas essa questão astrológica só acontece aqui, porque é aqui que tem as estações, está dentro disso. Ok? Que depois você entra, né, o final de cada vida entra no inverno da alma. Então quer dizer, é apenas uma estação. Tanto é que o próprio corpo esfria. O que que acontece mais, né? Nesses dias você terá acesso a todos os registros pré-útero, pré-parto, pré-natiturno, ok? Só que você, dependendo das prioridades, dos focos, do que você se ocupa, vai ser apresentado para você, você não vai entender. Porque acontece um diminui-te para ser grande. Pode ver que a gente se sente comprimido nos dias, né, que antecedem o nosso aniversário. E você terá sonhos em que você diminui-te dentro de ti mesmo e você faz toda uma triagem, como fosse uma endoscopia interna, uma autoendoscopia, e você checa todos os resultados daquele ano naquele corpo e dentro daquela alma. Eu, por exemplo, me lembro hoje mesmo, eu dentro do meu crânio, vendo os ossos, os fluidos, aquilo meio úmido de sangue. Eu vi que tem desajuste no meu corpo, por exemplo, na área da laringe, por causa do tabagismo. Fígado também, né? Porque a gente abusa da comida, temperos muito fortes, às vezes até a gente se deixa a embriaguez, né? Beber remédios. Então eu reavaliei, dessa vez eu consegui captar como mensagem e como memória. E depois eu fui para a alma. Entrei dentro da alma. E então eu via fora, me tornava, né, insuflável, esse ponto se transformava no olho do universo, porque, por exemplo, se você olhar de cima para baixo, né, você verá muito mais. Ok? Vou terminar na parte 2. Paz reverencial a todos.